História real da vovó, coração partido e uma decepção. Ela revela segredo chocante. Clara nunca imaginou que a morte da avó pudesse ser o começo de uma revolução em sua vida pacata. Ao subir ao sótão em busca de antiguidades para venda, seu olhar curioso se deteve em um baú empoeirado, coberto por um manto de teias de aranha. A respiração dela acelerou. Quando a tampa rangia ao ser levantada, um misto de medo e expectativa a envolveu. E foi então que encontrou as cartas. As cartas eram amareladas, com a caligrafia delicada da avó. Cada uma revelava um fragmento de uma história que parecia ter saído de um romance proibido. Clara leu com avidez, suas mãos tremendo. O homem descrito nas páginas era um enigma, um amante oculto. Alguém que nunca havia sido mencionado nas reuniões familiares. A cada linha, uma nova descoberta. Passeios à luz da lua. Promessas sussurradas e um amor tão intenso que parecia... A busca pela verdade a conduziu a Isabela, a neta do amante misterioso. Desde o primeiro encontro, o clima era carregado de tensão e expectativa. Elas conversaram sobre suas avós, mas logo Clara percebeu que a dor estava presente, como um eco distante. Isabela também tinha cartas, relatos que complementavam a narrativa que Clara havia descoberto. Juntas, começaram a conectar as peças do quebra-cabeça e, conforme avançavam, o que antes parecia apenas um amor ardente revelou-se sombriamente trágico. O conflito surgiu logo. A mãe de Clara estava determinada a apagar qualquer menção ao romance da avó. Ela se preocupava mais em preservar a memória da mãe do que em aceitar a verdade. Clara se viu dividida. A raiva misturava-se à compaixão. Como poderia ela permitir que os fantasmas do passado fossem eternamente silenciados? Durante a investigação, Clara começou a refletir sobre suas próprias desilusões amorosas. Era como olhar no espelho o coração de sua avó, quebrado por escolhas intensadas, parecia se entrelaçar com o dela. E o mistério não parou por aí. Um dia, ao visitar um leilão local, Clara avistou um item familiar, algo que pertencia à avó. A adrenalina subia, a reconexão com o passado parecia palpável. O item era uma pequena caixa de música, com um som doce que ecoava no ar, como uma canção esquecida. Aquela caixa desafiava a confrontar os segredos guardados. Neste momento, o verdadeiro dilema surgiu. Até onde ela iria para proteger a imagem da avó, ao mesmo tempo honrar a verdade? Os fantasmas começaram a dançar na mente, enquanto Clara tentava visualizar um futuro livre de desilusões e cheio de amor. De repente, uma frase estrondosa na última carta da avó revelou um segredo ainda maior. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube... E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A frase na última carta da avó ecoou na mente de Clara como um trovão distante. Se algo acontecer, não acredite em ninguém. O que isso queria dizer? Um arrepio percorreu sua espinha. Seu coração acelerou. E ela segurou a caixa de música com força.
como se fosse um âncora em meio a uma tempestade emocional. Clara olhou para Isabela, que estava sentada à sua frente, a expressão confusa. Elas haviam se aproximado tanto nas últimas semanas, trocando dúvidas e revelações sobre suas avós. Agora, um silêncio pesado pairava no ar. Clara podia sentir a tensão se acumulando. Era como se uma porta tivesse sido escancarada, deixando entrar uma brisa fria e perturbadora. Você viu a última carta, né? Clara perguntou, a voz rouca, mal conseguindo sair. Isabela acenou lentamente, os olhos arregalados. O que você acha que isso significa? As duas trocaram olhares e uma sombra de desconfiança começou a se formar entre elas. O que elas realmente sabiam uma sobre a outra? Começaram a investigar cada vez mais profundamente, mas a verdade estava se transformando em algo assustador e incontrolável. Sem aviso, o telefone de Clara tocou, quebrando o clima tenso. Ela atendeu e a voz do outro lado era familiar, mas carregava uma urgência e um tom diferente. Era sua mãe. Clara! Onde você está? Você precisa voltar para casa agora. Há algo que você não sabe. Um nó se formou na barriga de Clara. O que poderia ser tão importante que sua mãe não queria discutir por telefone? O que aconteceu? Ela perguntou, sentindo a adrenalina disparar. Sua mãe hesitou, mas depois disparou. É sobre sua avó e sobre um homem que não deveria estar vivo. A frase pegou Clara de surpresa, como um soco no estômago. O que isso significa? Como assim não deveria estar vivo? O silêncio do outro lado da linha fez o coração de Clara acelerar ainda mais. A imagem de seu avô, que sempre foi uma figura distante e oculta, começou a tomar forma em sua mente. Volte para casa! Precisamos conversar pessoalmente! Sua mãe insistiu, a voz tremendo. Clara sentiu seu mundo desmoronar. A caixa de música parecia pesar 1 tonelada em suas mãos. Aquelas cartas, as revelações, tudo agora estava em questão. O homem mencionado, seria ele o amante misterioso? O enigma? Ou alguém ainda mais perigoso? Clara? A voz de Isabela interrompeu seus pensamentos frenéticos. O que está acontecendo? Clara respirou fundo, sua mente afogada em perguntas. Isabela estava agora mais próxima, os olhos dela brilhando com curiosidade e preocupação. Clara sabia que precisava compartilhar tudo, sem segredos. Mas e se Isabela também fosse parte desse mistério? Coração na boca, Clara balançou a cabeça, a tensão se acumulando. Precisamos ir atrás da verdade, ela sussurrou, a determinação crescendo. Mas no fundo havia um medo profundo. Se as revelações até agora já haviam sido explosivas, o que mais podia ser escondido? Enquanto elas se levantavam, uma sombra passou pela janela. Clara parou, uma sensação estranha a invadiu. Você viu aquilo? Isabela perguntou. O tom de voz um misto de temor e curiosidade. As duas se entreolharam e, sem esperar, correram para a janela. O que quer que estivesse lá fora parecia fugaz, mas algo dentro de Clara lhe disse que a próxima etapa dessa busca por respostas poderia ser mais perigosa do que ela imaginava e que a verdade poderia trazer à tona segredos devastadores que poderiam sepultar tudo o que elas acreditavam saber. Com o coração batendo forte, Clara hesitou, a mão ainda segurando a caixa de música. O que elas realmente iriam descobrir? A tensão estava no ar e as perguntas só aumentavam. Ela olhou para Isabela, que estava perto, mas uma distância emocional parecia se abrir entre elas.
O que aconteceria se a verdade do passado, espalhada entre suas avós, se tornasse uma batalha? A imagem das cartas e dos segredos parecia pesada demais, como se cada palavra escrita carregasse uma maldição. Juntas, elas saíram do apartamento. A tensão no ar era palpável. Cada passo que davam parecia plantar mais dúvidas. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas nas ruas. Clara olhou para Isabela e uma onda de medo passou por ela. "Você confia em mim?" perguntou, a voz tremendo. Isabela hesitou e esse pequeno vacilo fez o coração de Clara acelerar ainda mais. Ao chegarem à casa de Clara, a tensão aumentou. A mãe parecia à beira de um colapso, a preocupação estampada no rosto. "Como você pode se envolver com essa história? Oh, Clara, você não entende o perigo." O tom dela fez o estômago de Clara revirar. Mas antes que ela pudesse argumentar, o telefone tocou novamente. O olhar de Clara se fixou na mãe, que atendeu rapidamente. E a voz no outro lado a deixou pálida. Era alguém que Clara nunca esperaria ouvir. "Você não pode fazer isso, Clara. Não vá atrás da verdade", a pessoa disse com um tom sério. Clara sentiu um calafrio. Quem estava do outro lado? Isso parecia um aviso, uma ameaça disfarçada. "Eu sei que você encontrou as cartas. Desista disso, ou você vai se machucar." Ela se aproximou da mãe, que agora estava em choque, olhos arregalados com o que ouvira. "Quem é?" Clara perguntou, o coração disparando. Mas a mãe apenas balançou a cabeça, a expressão cheia de medo. "Você não deve saber." Nesse instante, uma memória surgiu na mente de Clara. Uma conversa que ela tinha esquecido. Uma menção de um homem, uma sombra do passado que ninguém nunca falava. "Ele?" Clara começou, mas foi interrompida. A mãe olhou diretamente para ela, a voz baixa e tensa. "Você não sabe quem ele é e o que ele fez. Você precisa ficar longe." E aí a verdadeira reviravolta aconteceu. O telefone, que ainda estava nas mãos da mãe de Clara, começou a tocar novamente. Mas dessa vez a mãe soltou um grito. O aparelho caiu ao chão, quebrando-se em pedaços. Todo mundo se virou e então uma voz familiar soou da porta, interrompendo o clima tenso. Era um homem de cabelos grisalhos, de olhar intenso e uma presença que congelou o ar. O coração de Clara disparou em reconhecimento. Era o avô dela. "O que você está fazendo aqui?" Clara exclamou perplexa. O homem que todos diziam estar morto há anos estava de pé na porta, como uma sombra do passado que nunca havia sido enterrada. Ao mesmo tempo, ele parecia atormentado, como se carregasse em seus olhos a dor de um amor perdido. "Eu vim proteger vocês", ele disse, firmemente. "Mas não há como escapar da verdade." Ela sentiu um nó na garganta. "O que você sabe? O que aconteceu com a vovó?" As perguntas brotavam na mente dela como ervas daninhas, mas o homem simplesmente balançou a cabeça. "Há muito mais em jogo do que você imagina, e eu não estou aqui apenas por vocês." Um urro das profundezas da casa ecoou e todos se viraram para ver um dos móveis desabar, como se algo tivesse atingido com força. O chão tremia e os segredos que Clara achava que guardava começaram a surgir como fantasmas, revelando que o amor de sua avó não era a única história mal contada. O ar estava pesado e as revelações perigosas continuavam a girar na mente de Clara. Ela olhou para Isabela, que estava maravilhada e aterrorizada ao mesmo tempo.
Sabemos que haverá consequências, Clara sussurrou, mas não podemos parar agora. Ela estava decidida a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Mas agora havia um novo mistério. O que mais o avô poderia ocultar? A verdade parecia mais próxima, mas a ameaça de uma revelação ainda mais devastadora pairava como uma nuvem escura. Mantenham a calma, disse o avô. Única maneira de enfrentar isso é unindo forças. Fosse o que fosse que estivesse à espreita. Clara percebeu que os laços de família poderiam não ser tão simples. Mas ao invés disso, encontrou apenas um misto de dor e desespero. Você não deveria estar aqui, Clara gritou, sua voz ecoando em toda a casa. Isabela ficou paralisada. A expressão ao seu rosto denotava choque. O avô respirou fundo, seus ombros caindo como se estivesse carregando um peso invisível. Eu vim avisar, Clara. O que você encontrou nas cartas é só a ponta do iceberg. A voz dele era grave. Mas antes que ela pudesse responder, com um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. A janela atrás do avô se estilhaçou, como se algo ou alguém tivesse batido com força. Clara, vamos! Isabela puxou a mão dela, mas Clara ainda estava presa, seus olhos fixos no avô. O homem apenas balançou a cabeça lentamente, como se soubesse de algum destino sombrio que estava se aproximando. Voltem para casa, agora, ele disse, o olhar dele mudando de determinação para súplica. Mas antes que pudessem se mover, a porta da frente foi aberta, de uma só vez, e um grupo de homens encapuzados entrou, trazendo uma onda de pânico. Estamos aqui para buscar a verdade, disse um deles, sua voz rouca e ameaçadora. Clara sentiu o coração disparar. Eles tinham vindo em busca deles, em busca de segredos enterrados. Um dos homens avançou e o avô se colocou entre eles e as meninas. O que vocês querem? Ele perguntou, cheio de bravura, mas Clara percebeu uma fissura em sua voz. Algo se movia nas sombras, algo que estava prestes a desenchar uma tempestade de segredos. Queremos apenas falar. Outro homem respondeu. Isso soou quase como uma ameaça. Sobre seu passado, sobre o homem da vovó. As palavras se esgueiraram do canto da boca dele. Você está falando sobre o amante? Ele está vivo? Clara murmurou, a descoberta paralisante queimando na sua mente. O avô lançou um olhar feroz na direção dos homens. Você não entende o que está pedindo. Mas a sinceridade na voz de Clara chamou a atenção de um dos encapuzados, que, intrigado, se virou para ela. Ah, então ela sabe. E agora você deve fazer uma escolha, Clara. Manter os segredos ou enfrentar a verdade. Foi nesse momento que Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O avô, que sempre foi um espectro, agora se tornava uma verdadeira ameaça. Ele estava mais ligado ao que se escondia nas cartas do que ela jamais poderia imaginar. O que você esconde de mim? Clara gritou olhando para ele. Por que você não me disse nada? O rosto do avô se contorceu em dor. Lágrimas se formaram em seus olhos e todos na sala ficaram em silêncio. O enigma da sua vida inteiramente desmoronava diante dela e uma verdade chocante começou a se revelar. Eu não queria que você soubesse. Antes que ele pudesse completar a frase, um dos homens avançou, interrompendo com um movimento brusco. O avô, em um ato de desespero, ergueu as mãos, mas um tiro ecoou no ar.
O impacto foi instantâneo, ecoando como um lamento, pelo que parecia ser um amor perdido. Mas o que ficou marcado foi a expressão no rosto do avô ao ser atingido. Clara gritou, seu corpo paralisado. O sangue parecia escorrer em câmera lenta enquanto ele caía. Isabela puxou Clara para longe, sua mente em modo de sobrevivência. Precisamos sair! Mas Clara estava em choque. A visão do avô caída no chão. A palavra verdade se repetindo como um mantra em sua mente. Ele estava certo sobre tudo! Clara sussurrou, a dor envolvendo seu coração. O homem que os atacou recuou, a confusão no rosto dele contradizendo a bravura que demonstrou. O avô olhou para Clara pela última vez, as palavras não ditas pesando no ar. Fuja, Clara, foram suas últimas palavras antes de tudo mergulhar na escuridão. Clara e Isabela correram para fora, mas a verdade agora estava ameaçada de modo crucial. O pânico tomou conta e, no meio daquele desespero, Clara percebeu que a busca pela verdade apenas começava. O que realmente estava oculto por trás do passado do avô? E quem eram aqueles homens? A vida delas nunca mais seria a mesma. A única certeza era que a verdade, uma vez revelada, poderia ser devastadora e que o amor de sua avó não era a única história secreta. O que mais estava por trás daquele legado de silêncio? Clara e Isabela estavam paradas, a adrenalina ainda pulsando em seus corpos. O avô, caído no chão, parecia um corpo vazio, uma sombra do homem que deveria ser forte e protetor. A pressão no ar era opressiva e cada segundo se arrastava como se o tempo estivesse falando. Clara se sentiu perdida. Uma onda de desespero inundava seu coração. Clara, precisamos sair agora! Isabela puxou seu braço, mas Clara estava paralisada, os olhos fixos na figura que sempre parecia um fantasma, agora diante dela. Ele não pode estar morto! A voz de Clara tremia. O medo a sufocava. Desesperada, ela se virou para o grupo de encapuzados, que observavam em silêncio, uma mistura de curiosidade e ameaça nos olhos. O que vocês fizeram? Clara gritou, a raiva transbordando, mas eles apenas se entreolharam, como se o show estivesse apenas começando. Não estamos aqui para machucar você, passou. Ainda um deles disse. E a frieza em sua voz fez a pele de Clara arrepiar. Isabela, pressionando a mão de Clara, foi a primeira a se mover. Elas correram em direção à porta, mas a voz do avô cortou o ar. Fiquem! Não se afastem! O tom dele, embora fraco, tinha um peso que fez Clara hesitar. Vocês precisam saber a verdade mais do que nunca. Ele parecia lutar contra a dor. Clara olhou para ele. O coração se despedaçou ao ver o homem, que sempre fora um mistério, exalar cada palavra como se fosse uma vida em jogo. O que você sabe? Clara perguntou, mais uma vez dividida entre a dor e a busca pela verdade. O homem da vovó, ele é um perigo! Foi nesse momento que, como se o universo tivesse conspirado contra elas, a porta de entrada se estremeceu e um estrondo ecoou pela sala, quebrando o silêncio pesado. Um corpo caiu em direção ao interior da casa e Clara reconheceu a silhueta. Era sua mãe. O rosto dela estava pálido e o olhar carregado de desespero. Clara, o que você fez? A situação tornou-se caótica. Não, não pode ser você! Clara gritou, mas a visão da mãe a levou a um estado de confusão. A mulher lutava para se levantar e antes que alguém pudesse reagir, ela gritou, ele não é quem você pensa. O queixo de Clara caiu, procurando pela verdade em meio à confusão. O avô, com a voz tremida, perguntou, Miriam, o que você está fazendo aqui?
Clara nunca tinha visto sua mãe tão desesperada, como se carregasse um fardo pesado. Os encapuzados estavam parados, observando o desenrolar da cena com um misto de expectativa e cautela. Preciseis ir. Eles estão atrás de você, Clara, disse a mãe. A tremura em suas palavras deixava claro que o perigo era real. Eu não conseguia proteger você sem revelar tudo. O homem, ele é seu pai. As palavras dela soaram como um golpe. Clara deu um passo para trás, a mente girando. O que você disse? O mundo dela desabou. O avô, que sempre havia sido um enigma, agora se tornava um furtivo caderno de segredos. Ele é seu pai, a mãe continuou. E há mais, muito mais. Clara teve que se apoiar na parede, a verdade batendo como uma onda. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela mal conseguia respirar. Os homens encapuzados começaram a se mover, mas a atenção de Clara estava fixada na mulher que sempre teve como referência. Você me mentiu. Sobre tudo. O coração dela doía e a raiva surgia pelo traço de rejeição na voz. Era pela sua segurança. Você não podia saber. Segurança ou segredos? Clara cortou, a essência da dor fervilhando. E ali, entre o passado e o presente, a verdade começou a se despedaçar. O avô tentava se levantar, comprido de dor. Mas o desespero no olhar dele desnudava a fragilidade de sua história. A sala ficou quieta. Só o som de respirações apressadas estava presente. O que mais estava escondido sob essa teia de mentiras e segredos? E agora que a verdade sobre o pai de Clara havia surgido, o que isso significava para o futuro delas? O ar parecia pesado, como se tudo tivesse parado. Mas a realidade da situação começava a se desdobrar. Perigo está mais próximo do que você imagina, Clara. Precisamos agir ou será tarde demais. Sussurrou um dos encapuzados, cortando a tensão. Clara não sabia em quem confiar e o peso da revelação continuava a girar em sua mente. Com sua vida girando em torno de uma nova realidade, Clara encarou a verdade. Mas o que isso significava para todos? As sombras a rodeavam. E Era hora de se perguntar: quem realmente eram aqueles homens? E até onde Clara iria para descobrir até onde a verdade poderia levá-la? Clara e Isabela ficaram paradas, a adrenalina ainda pulsando em seus corpos. O avô, caído no chão, parecia um corpo vazio, uma sombra do homem que deveria ser forte e protetor. A pressão no ar era opressiva e cada segundo se arrastava como se o tempo tivesse falado. Clara se sentiu perdida. Uma onda de desespero inundava seu coração. Clara! Precisamos sair agora! Isabela puxou seu braço, mas Clara estava paralisada, os olhos fixos na figura que sempre parecia um fantasma agora diante dela. Ele não pode estar morto. A voz de Clara tremia, o medo a sufocava. Desesperada, ela se virou para o grupo de encapuzados, que observavam em silêncio, uma mistura de curiosidade e ameaça nos olhos. O que vocês fizeram? Clara gritou, a raiva transbordando. Mas eles apenas se entreolharam, como se o show estivesse apenas começando. Não estamos aqui para machucar você. Ainda, um deles disse, e a frieza em sua voz fez a pele de Clara arrepiar. Isabela, pressionando a mão de Clara, foi a primeira a se mover. Elas correram em direção à porta, mas a voz do avô cortou o ar. Fiquem! Não se afastem! O tom dele, embora fraco, tinha o peso que fez Clara hesitar. Vocês
Precisam saber a verdade. Mais do que nunca, ele parecia lutar contra a dor. Clara olhou para ele. O coração se despedaçou ao ver o homem que sempre fora um mistério exalar cada palavra como se fosse uma vida em jogo. O que você sabe? Clara perguntou, mais uma vez dividida entre a dor e a busca pela verdade. O homem da vovó, ele é um perigo. Como se o universo tivesse conspirado contra elas, a porta de entrada se estremeceu e um estrondo ecoou pela sala, quebrando o silêncio pesado. Um corpo caiu em direção ao interior da casa e Clara reconheceu a silhueta. Era sua mãe. O rosto dela estava pálido e o olhar carregado de desespero. Clara, o que você fez? A situação tornou-se caótica. Não, não pode ser você! Clara gritou, mas a visão da mãe a levou ao estado de confusão. A mulher lutava para se levantar e antes que alguém pudesse reagir, ela gritou: "Ele não é quem você pensa!" As palavras dela soaram como um golpe. Clara deu um passo para trás, a mente girando. O que você disse? O mundo dela desabou. O avô, que sempre havia sido um enigma, agora se tornava um furtivo caderno de segredos. Ele é seu pai, a mãe continuou. E há mais, muito mais. Clara teve que se apoiar na parede, a verdade batendo como uma onda. Não, isso não pode estar acontecendo! Ela mal conseguia respirar. Os homens encapuzados começaram a se mover, mas a atenção de Clara estava fixada na mulher que sempre teve como referência. Você me mentiu sobre tudo. O coração dela doía e a raiva surgia pelo traço de rejeição na voz. Era pela sua segurança. Você não podia saber. Segurança ou segredos? Clara cortou, a essência da dor fervilhando. E ali, entre o passado e o presente, a verdade começou a se despedaçar. O avô tentava se levantar, comprido de dor, mas o desespero no olhar dele desnudava a fragilidade de sua história. A sala ficou quieta. Só o som de respirações apressadas estava presente. O que mais estava escondido sob essa teia de mentiras e segredos? E agora que a verdade sobre o pai de Clara havia surgido, o que isso significava para o futuro delas? O ar parecia pesado, como se tudo tivesse parado, mas a realidade da situação começava a se desdobrar. Perigo está mais próximo do que você imagina, Clara. Precisamos agir, ou será tarde demais, sussurrou um dos encapuzados, cortando a tensão. Clara não sabia em quem confiar, e o peso da revelação continuava a girar em sua mente. Quando o avô finalmente falou, sua voz era um sussurro desgastada. Clara, o homem que sua avó amava, ele é mais do que um amante. Ele é parte de uma organização, uma que não perdoa. Eles estão atrás de nós. As palavras dele trouxeram um novo pânico. Clara sentiu frio na espinha. O que você quer dizer? Uma corrente de perguntas a invadiu. O que está acontecendo? Mas antes que alguém pudesse responder, um homem encapuzado se esgueirou mais próximo, a mão em um objeto na cintura. Você precisa entender que existe um jogo maior aqui, ele disse, olhando para Clara. E você está no centro. Só então um grito agudo rompeu o ar. Era a Isabela. Quando Clara olhou para ela, viu que alguém tinha aparecido atrás dela, um semblante ameaçador se revelando. Antes que Clara pudesse reagir, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um tiro ecoou e Isabela caiu, a expressão de choque no rosto. O mundo de Clara se despedaçou e, quando ela segurou a mão de Isabela, sentiu o quente derramar-se por ela. A sala girou em um turbilhão de gritos e correria.
o avô, a mãe, os homens no canto. Tudo virou um mar de caos. Isabela! Clara gritou, sua voz quebrada, e enquanto ela tentava salvar a amiga, um dos homens se virou para ela. A verdade custa caro, ele disse, fechando o cerco. E você pode ser a próxima a pagar. Clara estava paralisada. O que mais viria? A verdade parecia mais distante do que nunca, enquanto a vida de Isabela se esvaía em suas mãos. O que ela poderia fazer agora? A sala estava mergulhada em trevas e segredos deixados para trás. Os laços quebrados, talvez para sempre. Não! Não a deixe ir! As palavras foram gritos, ecoando, e apenas isso fez Clara perceber que o verdadeiro jogo apenas começava. Clara estava em choque, a adrenalina pulsando, enquanto segurava a mão de Isabela já fria. O grito dela ainda ecoava e o cenário ao redor parecia se distorcer. Um peso esmagador se instalou em seu peito, enquanto os homens encapuzados observavam a cena. Suas expressões não traindo nenhum pingo de emoção. Clara olhou para a mãe, que estava de pé, pálida, com os olhos arregalados e aterrorizados. Mãe, o que nós fazemos agora? Era tudo o que ela conseguia pensar, sem saber como agir diante do horror que acabara de desabar sobre elas. Um homem encapuzado avançou, olhando fixamente para Isabela. Ela não deveria ter se intrometido, ele disse de forma sombria. Clara sentiu o sangue ferver em suas veias. Chega! Gritou, levantando a voz, mas a verdade parecia uma correnteza, arrastando tudo pela força do impacto. Vocês, o que realmente querem foi a sua oportunidade de se afirmar, de se desvencilhar daquele pesadelo em que estava. Mas, em vez de resposta, o que vinha era mais uma revelação explosiva. O avô, que mal conseguia ficar de pé, ergueu a voz com todo o esforço. Clara, aquele homem, o amante da vovó. Ele não é apenas um amante, ele é o verdadeiro culpado por tudo isso. As palavras rolavam como trovões em seu peito. Ele é parte de algo maior. Ele é a razão pela qual sua avó viveu na escuridão. As palavras dele pairaram no ar, pesadas e assustadoras. Como você consegue ter certeza? Clara perguntou, seus olhos ardendo de desespero. Porque eu, o homem que sua avó amou, sou o que ela não podia ter. O garoto, que agora estava aos pés de Isabela, simplesmente parou. A revelação parecia cortante como metal afiado, quebrando a atmosfera da sala. Clara sentiu o mundo desmoronar mais uma vez. O encapuzado que tinha falado antes, então sorriu, um sorriso frio. Entende agora? Você é a chave, Clara, a única herdeira de um legado que deve ser terminado. O eco das palavras dele reverberou, e toda a indignação que Clara sentia se transformou em confusão. O que você está dizendo? Se não pararmos agora, tudo acabará em um abismo de mentiras e morte, incluindo valorosos aqueles que amamos, intensificou o homem, os olhos brilhando com uma convicção brutal. Justo quando Clara estava prestes a confrontar o homem sobre o que ele queria dizer, um barulho ensurdecedor irrompeu pela casa. A porta da frente foi arrombada, estilhaçando-se como se alguém tivesse arremessado um veículo contra ela. Um grupo de policiais entrou, armas em punho.
Parado! Mãos ao alto! Um dos policiais gritou. O clima virou para uma crise total. Clara se virou para Isabela. O que estava acontecendo? As pessoas ao seu redor estavam em choque. Mas o avô, com um inesperado vigor, gritou: São eles! Não deixem que te peguem! Os olhos de Clara se arregalaram. O que ele quis dizer? Então, sem aviso, um dos encapuzados disparou. O tiro se misturou ao grito e o chão pareceu tremer sob seus pés. Clara, sem pensar, se jogou para o lado, mas quando olhou, viu que a mãe havia caído ao chão. Não! O grito rasgou sua garganta. O avô estava ao lado dela, mas Clara não podia se mover. A cena se transformou em um pesadelo. As paredes estavam cheias de ecos de gritos e caos. E no meio daquela confusão, Clara teve uma visão. Uma luta anterior àquela, entre seu avô e algum desconhecido. Algo a despedaçava por dentro. Ela tinha que agir, mas uma pergunta a assombrava. Se o avô era o amante, quem era o verdadeiro inimigo escondido nas sombras? Os homens encapuzados? O coração dela disparou por eles terem revelado mais do que esperava. E quando ela se agachou ao lado da mãe, sentindo a fraqueza com cada impulso do mundo desmoronando à sua volta, um grito ecoou pelas ruas. Vá até a caixa de música, Clara. O futuro depende dela. A última frase disparou como pólvora em seu cérebro. O que isso significava? Havia algo naquela caixa que nunca havia considerado. Estava ali, no meio da tempestade. Mas mesmo assim, o que viria em seguida? O verdadeiro jogo estava prestes a começar. O legado estava mais profundo do que qualquer um tinha imaginado. E a questão era: Clara conseguiria sobreviver à verdade? Clara estava em choque, a adrenalina pulsando enquanto segurava a mão de Isabela, já fria. O grito dela ainda ecoava e o cenário ao redor parecia se distorcer. Um peso esmagador se instalou em seu peito, enquanto os homens encapuzados observavam a cena. Suas expressões não traindo nem um pingo de emoção. Clara olhou para a mãe, que estava de pé, pálida, com os olhos arregalados e aterrorizados. Mãe, o que nós fazemos agora? Era tudo o que ela conseguia pensar. Sem saber como agir diante do horror que acabara de desabar sobre elas. Um homem encapuzado avançou, olhando fixamente para Isabela. Ela não deveria ter se intrometido, ele disse de forma sombria. Clara sentiu o sangue ferver em suas veias. Chega! Gritou, levantando a voz. Mas a verdade parecia uma correnteza, arrastando tudo pela força do impacto. Vocês, o que realmente querem? Foi a sua oportunidade de se afirmar, de se desvencilhar daquele pesadelo em que estava. Mas em vez de resposta, o que vinha era mais uma revelação explosiva. O avô, que mal conseguia ficar de pé, ergueu a voz com todo o esforço. Clara, aquele homem, o amante da vovó, ele não é apenas um amante. Ele é o verdadeiro culpado por tudo isso. As palavras rolavam como trovões em seu peito. Ele é parte de algo maior. Ele é a razão pela qual sua avó viveu na escuridão. As palavras dele pairaram no ar, pesadas e assustadoras. Como você consegue ter certeza? Clara perguntou, seus olhos ardendo de desespero. Porque eu sou o homem que sua avó amou. Sou o que ela não podia ter. O garoto, que agora estava aos pés de Isabela, simplesmente parou. A revelação parecia cortante como metal afiado, quebrando a atmosfera da sala. Clara sentiu o mundo desmoronar mais uma vez.
O encapuzado que tinha falado antes então sorriu, um sorriso frio. Entende agora? Você é a chave, Clara. A única herdeira de um legado que deve ser terminado. O eco das palavras dele reverberou. E toda a indignação que Clara sentia se transformou em confusão. O que você está dizendo? Se não pararmos agora, tudo acabará em um abismo de mentiras e morte. Incluindo aqueles que amamos, intensificou o homem, os olhos brilhando com uma convicção brutal. Justo quando Clara estava prestes a confrontar o homem sobre o que ele queria dizer, um barulho ensurdecedor irrompeu pela casa. A porta da frente foi arrombada, estilhaçando-se como se alguém tivesse arremessado um veículo contra ela. Um grupo de policiais entrou, armas em punho. Parado, mãos ao alto! Um dos policiais gritou. O clima virou para uma crise total. Clara se virou para Isabela. O que estava acontecendo? As pessoas ao seu redor estavam em choque, mas o avô, com um inesperado vigor, gritou: "São eles! Não deixem que te peguem!" Os olhos de Clara se arregalaram. O que quis dizer? Então, sem aviso, um dos encapuzados disparou. O tiro se misturou ao grito e o chão pareceu tremer sob seus pés. Clara, sem pensar, se jogou para o lado, mas quando olhou, viu que a mãe havia caído ao chão. Não! O grito rasgou sua garganta. O avô estava ao lado dela, mas Clara não podia se mover. A cena se transformou em um pesadelo. As paredes estavam cheias de ecos de gritos e caos. E no meio daquela confusão, Clara teve uma visão, uma luta anterior àquela entre seu avô e algum desconhecido. Algo a despedaçava por dentro. Ela tinha que agir, mas uma pergunta a assombrava. Se o avô era o amante, quem era o verdadeiro inimigo escondido nas sombras? Os homens encapuzados? O coração dela disparou por eles terem revelado mais do que esperava. E quando ela se agachou ao lado da mãe, sentindo a fraqueza com cada impulso do mundo desmoronando à sua volta, um grito ecoou pelas ruas. "Vá até a caixa de música, Clara! O futuro depende dela!" A última frase disparou como pólvora em seu cérebro. O que isso significava? Havia algo naquela caixa que nunca haveria considerado. Estava ali, no meio da tempestade, mas mesmo assim o que viria em seguida, antes que pudesse processar mais, uma figura familiar surgiu na porta quebrada. Um homem de cabelos grisalhos e olhar intenso entrou. Era o avô dela, mas não o mesmo avô que estava ao lado dela, e sim outro. O choque foi imenso. "O que você está fazendo aqui?" Clara exclamou, perplexa. O homem respirou fundo, como se tivesse corrido de longe. "Vocês têm que ir agora! A caixa! É a única maneira de parar tudo isso." O avô dela estava agitado. A expressão dele revelava medo. As interações antes desse momento tornaram-se confusas. Ela não sabia mais em quem confiar. "Quem é você?" Clara gritou, sua mente empolvorosa. O nó na garganta sufocava. "A verdade toda está na caixa", disse o novo avô, apontando para a caixa de música caída no chão. A confusão começou a fazer sentido. Havia mais segredos do que ela poderia imaginar. E um dos homens encapuzados olhou para a caixa e afirmou com um sorriso malicioso: "Vocês não têm ideia do que essa caixa contém. Uma vez que abrirem, tudo mudará.
E nesse momento, as luzes começaram a piscar, os sons da batalha ao redor delas ecoavam como se o tempo tivesse estagnado. Clara sentiu um frio na espinha. O que realmente estava escondido? E qual era a ligação entre todos eles? A única certeza era que a caixa de música era o ponto de virada. E a verdade que ela estava prestes a descobrir poderia ser a mais devastadora de todas. As sombras dançavam ao redor e a pergunta pairava no ar. Seriam os segredos que ela descobriria capazes de unir ou dividir para sempre as relações entre eles? Clara ficou paralisada. A caixa de música à sua frente parecia pulsar, como se estivesse viva. As palavras de seu avô ecoavam na mente dela. A caixa é a única maneira de parar tudo isso. O ar estava carregado de tensão e o caos ao redor se intensificava. Ela olhou para Isabela e para o grupo de homens encapuzados, que agora pareciam não apenas ameaçadores, mas como presenças sombrias, determinadas a acabar com tudo. Mas, antes que algo pudesse acontecer, algo inusitado aconteceu. Um brilho intenso irrompeu da caixa, ofuscando todos os que estavam ali. Clara, cegada pela luz, sentiu um frio percorrer sua espinha. E então, do interior da caixa, uma figura surgiu. Era uma mulher, de olhos penetrantes e cabelos longos, que parecia flutuar. Clara a reconheceu na hora. Era sua avó, Clara. A voz da avó soou suave, mas carregada de urgência. Você precisa confiar em mim. O choque a deixou sem palavras. Como ela estava ali! O tempo parecia ter parado. Você está viva! Clara gaguejou, a confusão envolvendo todos os seus pensamentos. Nem tudo é o que parece, querida, disse a avó, enquanto olhava para os encapuzados. Eles são perigosos. Você não entende o que está acontecendo. Mas eu estou aqui para te ajudar. O segredo está na caixa. Os homens estavam atônitos e um deles finalmente se adiantou. Você não deveria estar aqui. Isso muda tudo. A frustração em sua voz era palpável. A avó de Clara desviou o olhar confiante. Não importa o que você ache, é hora de a verdade ser revelada, disse ela, com uma força que Clara nunca havia visto antes. A luz da caixa aumentou e então, sem aviso, o ambiente mudou. A sala se transformou em uma visão nebulosa do passado, onde imagens de amor, traição e dor começaram a flutuar. Clara viu sua avó mais jovem, envolvida em um romance proibido, mas ao mesmo tempo viu uma imagem sombria se formar ao lado dela. Um homem, semelhante ao do retrato que havia encontrado nas cartas. Quem é ele? Clara gritou, desesperada. Entretanto, a imagem do homem escureceu, revelando não apenas um amante, mas um inimigo. Ele era parte de um plano que ameaçava tudo que ama, a avó declarou. E neste momento, todo o passado começou a desdobrar-se numa velocidade aterradora, revelando verdades que Clara jamais imaginaria. Os encapuzados começaram a murmurar, perplexos enquanto a história se desenrolava diante deles. Você está colocando tudo em risco, um deles advertiu, nervoso. Você não sabe o que está fazendo. Clara olhou para sua mãe caída no chão e então para Isabela, que parecia tão confusa quanto ela. O avô começou a protestar, tentando intervir. Você não pode deixá-la fazer isso.
É um jogo perigoso. Eles vão te pegar. Mas as palavras eram como ecos perdidos em meio ao caos. A avó de Clara estava mais forte do que nunca, e cada imagem que passava revelava segredos obscuros. Alianças, traições e um pacto que ligava suas famílias de maneiras que nem mesmo Clara conseguia compreender. No meio de tudo, uma verdade devastadora começou a despontar. Clara viu flashes de sua mãe, vida após vida, como se estivesse em um ciclo contínuo de proteger segredos. Você sempre esteve aqui, Clara percebeu, a voz tremendo. Você é a verdadeira chave de tudo. Mas antes que a avó pudesse responder, um grito cortou o ar. O que você encontrou nunca deveria ter saído. A caixa está liberando o que não pode ser controlado. Um dos encapuzados avançou, mas naquele momento um golpe de luz foi emitido. E pela primeira vez, Clara viu com clareza o homem que sua avó amou. E então, no ponto mais alto da revelação, a figura do amante dela começou a se transformar. As formas mudaram de um homem crédulo a uma sombra, revelando uma verdade muito mais sombria. Seu avô não é quem você pensa, a voz da avó sussurrou, e de repente a verdade desmoronou como um castelo de cartas. Os relacionamentos, a confiança, tudo que Clara conhecia estava prestes a desmoronar sob o peso do que acabara de descobrir. É hora de decidir, Clara. Ou você enfrenta a verdade, ou a verdade a consumirá, a avó disse, enquanto a sala se iluminava e escurecia ao mesmo tempo. O que estava acontecendo? O que tudo isso significava para o futuro de Clara e de todos que amava? O jogo estava apenas começando e mais segredos estavam por vir. Clara sentiu seu coração acelerar. Havia muito mais a desvendar. Se ela conseguisse sobreviver a essa tempestade que se aproximava, Clara olhava para a cena diante dela. A caixa de música brilhando, refletindo a luz do passado e das verdades que estavam prestes a ser reveladas. A figura da avó flutuava na sua frente e, ao mesmo tempo, a sala estava tomada pela tensão. Os homens encapuzados se agitaram, claramente em alerta. "Confie em mim, Clara", disse a avó, e suas palavras pareciam ecoar nas paredes. O brilho da caixa intensificou-se. A imagem do homem misterioso, o amante da avó, começou a se definir. Clara sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e curiosidade. O que realmente estava acontecendo? A avó olhou nos olhos de Clara e a conexão entre elas parecia mais forte do que qualquer segredo que carregavam. "A verdade libertará todos nós", ela disse, e Clara mal tinha certeza do que isso significava. Mas algo queimava dentro dela, uma necessidade de entender, de encarar tudo de frente. "Vocês não sabem com quem estão lidando", um dos encapuzados gritou, sua voz cheia de desespero. "A verdade não pode sair." Os outros começaram a avançar, mas Clara não se moveu. Ela se sentiu mais forte, mais determinada. "Eu quero saber a verdade", gritou. "Seja o que for, eu estou pronta." A avó então ergueu a mão e a luz da caixa explodiu em um raio de cores envolvendo toda a sala. Clara fechou os olhos, sentindo uma onda de emoções. Ao abrir os olhos novamente, a visão mudou. Era um flashback e ela viu sua avó mais jovem, cercada por aqueles que a amavam, mas também, ela percebeu, por aqueles que queriam destruir tudo. "Clara, você é a chave", a avó disse, sua voz ecoando. "Você precisa escolher entre o passado ou o futuro.
Os homens começaram a recuar, murmurando palavras de desdém. Parecia que a luz da caixa revelava verdades que eles queriam esconder a todo custo. Um dos encapuzados lançou um olhar furtivo para os outros, como se essa fosse a fraqueza que esperavam. Clara se virou para sua mãe, caída no chão, e para Isabela, que olhava com os olhos arregalados. Saiam agora! Clara mandou, sentindo um novo tipo de força crescer dentro dela. Se isso é um jogo, então vamos jogá-lo até o fim. A avó sorriu. Assim você me surpreende. A verdade está em suas mãos agora, querida. Um dos homens começou a se mover em direção à caixa, seus olhos iluminados de avareza. Mas Clara não hesitou. Ela avançou, alcançou a caixa de música e a abriu. A melodia começava a tocar, uma música que deixou todos em silêncio. Quando os acordes soaram, uma onda de lembranças envolveu a sala. Cenas se desenrolaram, revelando segredos, traições e promessas quebradas. Clara viu sua avó triste, mas também amando, lutando com a dor e a felicidade. E então, em meio ao fluxo de imagens, uma presença familiar apareceu. O homem que sua avó amava. Agora, enfim, Clara podia ver a verdade. Ele era um conspirador, mas também estava preso na teia de seus próprios erros. Quando a música parou, todos estavam fixos como estátuas. O silêncio era quase palpável. A sala estava elétrica com emoção e Clara respirou fundo. Estes segredos não vão mais nos aprisionar, ela declarou. A história da minha família não é uma maldição, é uma lição. E eu não vou deixar que nos separe novamente. Os encapuzados estavam paralisados. Um deles finalmente recuou. Isso não acabou. Você não entende o que está fazendo. Clara olhou para eles um por um e então se virou para sua avó e sua mãe, com lágrimas nos olhos. Estamos prontas para enfrentar o que vier, juntas. A avó sorriu, envolta em um brilho de amor e coragem. E assim Clara sentiu que estava quebrando barreiras, que finalmente poderia reescrever a história da família. Quando tudo parecia que ia se acalmar, um som de sirenes ao longe surgiu. A verdade já não poderia mais ser escondida. Clara percebeu que modo que esse mistério poderia mudar o curso dos acontecimentos e que o futuro poderia ser um mistério cheio de esperança. Mas com isso, Clara já sabia que tinha que enfrentar as consequências de suas ações e as sombras que sua família havia carregado por gerações. Isso é apenas o começo, ela disse para Isabela e sua avó, enquanto sentia o peso do mundo nas suas costas. A gente aprende que a verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de libertar os que amamos. O que viria a seguir? O futuro se desenhava à frente belas, repleto de perigos e revelações. Antes de tudo se apagar na luz da manhã, Clara olhou para todos ao seu redor e uma determinação cresceu dentro dela. Agora, seu legado não seria apenas passado, mas uma história de amor e redenção. E você, que acompanhou essa jornada incrível, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não deixe para depois. Este é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e faça parte desta comunidade vibrante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer a verdade dessa história. Vou